Nova proposta. Não, gente. Gente, proposta! Desculpa. Proposta. Proposta. Olá, pessoal. Eu sou a Aline Fonseca, fundadora da Waste Data e da Negócio Circular, e hoje eu estou aqui com uma proposta para um novo podcast, o Vozes Regenerativas. Vozes Regenerativas é uma proposta onde a gente pretende dar voz às pessoas que trabalham com a sustentabilidade, com a regeneração, dentro dessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. A proposta aqui é dar voz e acesso. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, olhos verdes e eu estou vestida com um vestidinho marrom, calçada com um tênis All-Star e um casaquinho branco. Hoje nós estamos aqui com Frederico Mendes, um grande amigo, uma pessoa brilhante que nós vamos ter o prazer de ouvir. O Fred, como é mais comum para mim dizer, ele é doutor em comunicação social, mestre em sustentabilidade e também mestre em Estado, governo e políticas públicas. É graduado em administração e também licenciado em pedagogia. É professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e integra a Câmara Temática do ODS 18, a Comissão Nacional dos ODS na Presidência da República. Currículo de peso e muita responsabilidade. Fred, seja muito bem-vindo. Se apresente, por favor, para o nosso público. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite, primeiramente. Dizer que eu estou muito feliz de abrir este podcast incrível. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele, que me passou uma questão aqui enquanto você falava sobre o nome. Bom, eu sou um homem negro, eu tenho aproximadamente 1,77 m, uso tranças bem espessas no meu cabelo, estou com uma camisa branca com detalhes coloridos, uma camisa peruana, estou com uma calça verde, estou muito feliz de estar aqui com você também, abrindo, estreando esse podcast, esse programa tão especial. Aliás, para falar em vozes regenerativas, eu não poderia deixar de pensar no meu querido Nego Bispo, o Nego Bispo que nos ensina o conceito de palavras germinantes. Aliás, ele vai dizer até outra coisa, vai dizer que ele não tem conceitos. As palavras germinantes são expressões que falam por si só, elas afroconfluem. Então, elas não precisam ser explicadas, né? Sim. Quando as vozes são regenerativas, o título por si só já o explica. Te parabenizar por esse projeto e dizer que é muito importante que nós tenhamos espaços como esse que democratizem a voz, que democratizem o acesso, que possam trazer temas tão importantes para o desenvolvimento sustentável e para um novo mundo, pelo fim do mundo como nós conhecemos e por um novo mundo que se abra para outras vozes também. Legal demais, Fred. E mais uma vez agradeço a sua presença aqui. Bem, o tema do nosso podcast, gente, é o ODS 18, que fala dessa questão etnorracial, e o Fred vai dar uma aula aqui pra gente, e a gente vai aprender muito, porque a gente conhece a história dos ODS, eles foram lançados em 2015 pela Organização Mundial das Nações Unidas, pela ONU, e eles têm como proposta, gente, trabalhar essa questão do planeta, das pessoas, do meio ambiente, sem que ninguém fique de fora. E recentemente houve uma inclusão de um novo ODS e o tema do nosso podcast é a transversalidade do ODS 18, Por que se criou um novo ODS? Por que ele é importante? O que é racismo? Nós vamos bater um papo muito legal aqui, onde nós vamos desconstruir conceitos e acessar pessoas para que a gente consiga avançar, regenerar no aspecto social, no aspecto ambiental, no aspecto econômico, que seja, mas para que a gente compreenda realidades. Isso é muito importante. Bem, Fred, começando aqui falando dessa transversalidade do Nego Bispo, você também traz Schumpeter com a destruição criativa, em alguma das nossas trocas anteriores à nossa conversa, antes de começar o podcast, a gente estava conversando sobre Schumpeter e falando da destruição criativa. O que você acha que é legal trazer para o nosso público com relação a essa questão que o Schumpeter traz e que tem conexão com o nosso podcast? É muito curioso pensar que Schumpeter, ele nos traz uma relação muito interessante, que é a ideia de que uma nova sociedade poderia ser construída sobre as bases dessa sociedade que está aí. O que ele queria dizer, pensando em outras palavras, é que nós
podemos destruir o mundo como ele está colocado e construir um novo mundo sem matar as pessoas. Sim. Né? Não é essa a ideia. Quando ele fala em destruir o mundo, ele está dizendo destruir ideologicamente o mundo. Romper com essa consciência que está estabelecida pela colonialidade, que é essa forma que a colonização europeia ela traz, né, quando ela começa a explorar outros lugares do mundo, a partir do século XV, século XVI, ela traz seu modo de ver, seu modo de viver e obriga que outros povos do mundo sigam essa forma. Então, a grande ideia é como a gente rompe com isso e constrói um novo mundo. Sim. Penso que uma das alternativas para isso é ter espaços como esse do podcast, que nos permite pensar regenerativamente nessas terras que estão arrasadas, né? Sim. Quando a gente pensa no racismo, inclusive, é impossível pensar em racismo sem pensar em capitalismo. Sim. O sistema de acumulação capitalista, a gente vai chamar o sistema primitivo de acumulação, né? Ele começa com o metalismo, logo com o mercantilismo, que é aquela ideia econômica de que a riqueza das nações é baseada na quantidade de metais preciosos que elas têm. Então a ideia era acumula metal, acumule de qualquer forma metal. E como que eles escolheram fazer isso? Comercializando corpos negros, corpos pretos, corpos africanos, que eram escravizados para que eles pudessem acumular. Então, voltando ao Schumpeter, romper com essa sociedade colonizada é também, em certa medida, dizer que nós precisamos de dispositivos na sociedade que sejam democráticos e não existe democracia com racismo e nem racismo com democracia. Logo, uma sociedade que é racista, ela não pode ser uma sociedade sustentavelmente desenvolvida. Com certeza, Fred. Bem, então aproveitando que você já mencionou o termo racismo, explica pra gente, Fred, o que é racismo? Racismo, preconceito e discriminação é a mesma coisa? Porque eu acho que a sociedade, ela precisa desconstruir conceitos e o racismo ele pode ser muito mais abrangente do que a gente imagina, né? E às vezes a gente estava até conversando anteriormente, né? Como que algumas coisas estão tão inseridas na nossa cultura que a gente não percebe, mas a gente pode ter atitudes racistas. Então, dentro dessa construção do ODS 18, o que é racismo? É importante dizer, primeiro, que o ODS 18 é uma resposta política do governo brasileiro, é uma resposta política do governo federal, dando uma orientação para que o país entenda que é impossível construir desenvolvimento sustentável sem reconhecer o racismo como um problema social. Sim. Então, os 17 ODS anteriores, eles tratam de várias questões. Redução das desigualdades no ODS 10, igualdade de gênero no ODS 5, e a gente pode trazer aqui todo o painel dos 17 ODS. Mas, Aline, pense, como é possível que esta sociedade, que pense na inclusão de outros segmentos sociais, exclua 53% da sua população? Sim, isso é um dado importante. Não é? Pensando apenas em negros, né? Pessoas Sim. pretas e pessoas pardas. Sim. Mas para além ainda dos povos indígenas, que também são alvo de racismo, Sim. né? Por esse pensamento colonizado. Então nós temos que começar a entender, a partir daí, que esse objetivo de desenvolvimento sustentável é uma agenda brasileira, uma proposta brasileira, originalmente brasileira, orgulhosamente brasileira, para que nós possamos pensar em ações enquanto sociedade, ações enquanto poder público, ações enquanto empresas, organizações, terceiro setor, que venham atacar frontalmente a questão do racismo. O racismo é definido pelo professor Carlos Moura, é uma das definições que eu mais gosto, como uma consciência social historicamente construída. Ou seja, é algo que perpassa o tempo e perpassa a dimensão objetiva. O racismo ele ataca a subjetividade, ataca a identidade, Sim. ataca a imagem, ataca os aspectos psicológicos e tenta reduzir as pessoas a um não lugar. Existem autores que vão trazer outras construções sobre isso. Por exemplo, nós temos a discussão sobre os dispositivos da racialidade, Sueli Carneiro. Ela nos ajuda a pensar sobre isso, como que esses dispositivos vão atuar fazendo com que as pessoas sejam animalizadas, como que elas sejam outrificadas, subalternizadas, e numa linguagem mais popular, como que elas sejam colocadas à margem, como que elas sejam consideradas menos cidadãs. Historicamente, o que a colonialidade fez foi
foi construir formas de colocar o negro no não lugar, que era o lugar da pessoa escravizada, da pessoa que poderia ser violentada, de alguém que não tinha alma. Olha só, toda essa discussão aconteceu durante o processo da escravização. E as marcas desse processo, que não foram resolvidas no Brasil com a Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão formalmente, elas estão presentes hoje, né, para todo lado, na violência policial, nos dados de acesso, em todas as formas que constituem hoje mecanismos de exclusão dessa população. Então esse racismo ele perpassa a estrutura social. Sim. Para além, ele cria também combinações que fazem com que se crie uma justificativa para excluir as pessoas. Nós vamos chamar isso de discriminação racial. Então alguém vai ser discriminada porque é preta, né, porque é preta ou porque tem um traço de ancestrais pretos e traz essas marcas no corpo. Nós vemos que no caso do Brasil, por exemplo, que o racismo ele é fenotípico, ou seja, é um tipo de racismo que é marcado na pele. Né? Então, é pela imagem, é como as pessoas veem o seu corpo, a partir das identificações que ela tem dos seus traços corporais, o seu cabelo, o seu nariz, a sua boca, a sua cor. Essa discriminação em si, ela vai criar vantagens e desvantagens de acordo com a quantidade de características físicas que você tem de ancestrais africanos. Então, quanto mais negro o cabelo, quanto mais crespo, mais sujeito de violências você será. Essa é uma questão muito, muito relevante para que a gente compreenda o quanto as marcas da escravatura, da escravização de pessoas negras na história desse país demarcam um campo de exclusão, de morte, de dor, de exclusão da cidadania. A grande questão do racismo estrutural é isso, porque ela cria uma categoria de subcidadãos. Então ela justifica a violência contra aquela pessoa. Mas ele tem uma cara de suspeito. Suspeito de quê? Mas aquele menino pode ser um pivete. Mas ele só é preto e está correndo. E essas modulações discursivas, né, essas formas de estabelecer sentido sobre as ideias, vão perpassando a sociedade e vão criando outras estruturas que discriminam mais e mais a cada dia. Te ouvindo falar, Fred, eu fico pensando, né, quantas coisas vocês passam, né, por ter a pele preta que eu não consigo nem imaginar, né? Talvez, assim, eu sei que é incomparável, eu sou uma mulher branca e jamais vou vivenciar coisas e determinados tipos de preconceito e racismo, né? Que você pode enfrentar por causa da cor da sua pele. Mas por ser mulher, a gente também enfrenta algumas coisas, né? Que são muito desagradáveis, desconfortáveis, e que as pessoas nem imaginam, né? E eu acho que a proposta aqui é justamente essa, né? É que a gente possa ter essa interseção de olhares e perspectivas e ter empatia com o outro. Eu lembro em uma situação, isso foi muito na pandemia, sabe? Eu lembro que meu filho estava em casa, assim, ele falou assim, mãe, eu vou dar uma volta para espairecer um pouco, né? Tempo de pandemia, todo mundo ali meio tenso, né? Só dentro de casa. E ele foi dar uma volta no bairro mesmo para espairecer. E aí, ele parou num lugar, e aí parou um rapaz de moto, negro, e depois ele começou a conversar com esse rapaz. Esse rapaz agradeceu ele por não sair de perto dele. Ele falou assim, não, cara, obrigado por não ter saído de perto, porque eu me sinto tão rejeitado, porque eu sou negro, e às vezes eu chego perto das pessoas, as pessoas saem de perto de mim, né? E aí eu fico imaginando quanta dor que vocês enfrentam por causa disso. E como que a gente nem imagina, né? Porque, às vezes, essa questão do preconceito, ela é tão automática e ela tá tão enraizada que a gente não percebe que a gente está fazendo mal ao outro. E por isso que a gente precisa desconstruir isso, para que a gente consiga mudar. É verdade. Sabe que há uma naturalização da discriminação e ela se torna um pré-conceito sobre algo, né? Então, uma ideia pré-estabelecida sobre alguma coisa. Sim. E é bem interessante você trazer essa questão, porque, de fato, o campo racial talvez estabeleça uma diferença, né? Vai ser difícil que você sinta na pele o que a gente sente, da mesma forma, eu como um homem também, para sentir algo que uma mulher sente, também não vou estar no mesmo lugar, mas é importante a gente reconhecer que esses problemas vêm da mesma fonte. Sim.
Então, o racismo, o machismo, a misoginia, a transfobia, a homofobia, elas vêm do mesmo campo que é esse pensamento colonizador, né? Sim. A colonialidade operando sobre a nossa mente. Exatamente. Construindo preconceitos e discriminação com elas. No caso das mulheres, a gente pode pensar no que Patrícia Hill Collins vai chamar de interseccionalidade. Nós temos ainda um outro problema, que é quando a primeira camada, que é a racialidade, ela encontra uma segunda camada, que é o gênero. Então, no caso de mulheres pretas, por exemplo, isso vai ser muito pior. Existe várias modulações sobre o corpo, né, sobre os lugares que essas mulheres ocupam, e em mulheres em geral, de lugares que elas não podem ocupar e dos quais elas são excluídas por essa sociedade, por esse pensamento. Eu acho que são questões que são muito importantes. Tanto é que o movimento negro estadunidense, né, os Black Panthers, né, os Panteras Negras, olha, isso nós estamos falando dos anos 70 ali, imagina. Eles diziam que é impossível fazer uma luta racial descolada da luta de gênero e da luta do movimento LGBT. Está tudo muito ligado. Tá tudo muito conectado. Porque são formas de opressão que não estão desconectadas, né? São convergentes, né? São convergentes. Exatamente. Fred, e essa relação de racismo e desenvolvimento sustentável, torna isso mais claro para a gente? A grande questão do ODS 18 está aí, nessa transversalidade. Como eu dizia antes, é impossível a gente construir uma sociedade desenvolvida se nós não pensarmos que ela é atravessada pelo fenômeno do racismo. Então, vamos pensar no campo dos ODS mesmo. Por exemplo, como que a gente vai construir uma cidade sustentável se a gente não pensar em racismo? Sim. Como que nós vamos ter trabalho digno se a gente não pensar no racismo? Se grande parte das pessoas que não têm o trabalho digno tem cor, tem ancestralidade, tem ascendência, e essa ascendência é africana. Como que nós vamos pensar em educação de qualidade, em combate à fome, em saúde de qualidade, se a população mais impactada por esses problemas é a população negra? Como nós vamos pensar em igualdade de gênero, por exemplo, que é uma das questões que nós temos aqui agora, se a gente não pensar que grande parte das pessoas que sofrem com isso são mulheres negras? Esse ODS, então, ele traz para a gente uma perspectiva de realizar algo que eu acho muito incrível na sustentabilidade, que é pensar o que a gente está chamando de sustentabilidade crítica. A gente sabe que o conceito de sustentabilidade é basicamente construir hoje, né, permitir graus de consumo e desenvolvimento atual sem comprometer os recursos das próximas gerações. Mas este pensamento tem uma falha. Nós não dissemos quem é essa geração futura? Quem são essas pessoas? Né? Quem são? E qual é essa geração que está produzindo esses efeitos hoje? Né? Porque quando a gente pensa geograficamente, vamos pensar assim, quais são os países no mundo que mais geram danos ambientais? São os que mais consomem. Sim. E quais são os que geram mais ativos regenerativos para o planeta? São os que têm o menor nível de desenvolvimento econômico. É exatamente o contrário. E quais são os mais explorados? Aí a lógica inverte. Então nós precisamos pensar que quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento da África, desenvolvimento de alguns lugares da Ásia e da América Latina, em modelos de desenvolvimento econômico que não comprometam o meio ambiente, é importante dizer também que devem ser movimentos e modelos de desenvolvimento que garantam que pessoas que estão à margem de acesso não apenas a consumo, mas de uma vida digna e plena, tenham esse acesso. No caso do Brasil, obviamente, majoritariamente, essa população é negra. E você entrou numa parte muito interessante, que inclusive, né, transversa e conversa com o nosso outro podcast, que é o do Dado ao Impacto, né? E traz aí uma visão geral para a gente, com base em dados, da vida das pessoas negras no Brasil. Porque assim, Fred, eu acho muito legal esse movimento que a gente está alcançando no Brasil de mais informação, de mais transparência, né? A gente tem observado muito aí, né, o governo aberto, o governo digital e toda essa possibilidade, né, todas essas mudanças, essas estruturas estão sendo criadas e elas estão cada vez mais chegando até as pessoas para que elas possam pensar e refletir, né? E a gente sabe que quando se tem um dado, né, não tem o que se refutar. Só que será que a gente conhece a nossa realidade?
né? Será que a gente conhece a realidade do nosso território? Será que a gente conhece a realidade das pessoas negras? Será que a gente conhece a questão do trabalho, renda, moradia, educação? A gente, de modo geral, conhece, mas com profundidade, para que isso oriente as políticas públicas. Será que a gente consegue? Né? Então, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse recorte com relação a dados. O que você tem para trazer para a gente com relação a essa questão das pessoas pretas? Aline, nós temos muito dado. Eu queria dizer para você que é importante que os governos produzam informações relevantes que orientem as políticas públicas sobre pessoas negras. Essa é uma das formas de valorizar uma luta antirracista e de construir políticas públicas antirracistas. E no Brasil nós temos desenvolvido ao longo dos anos, né, dos últimos anos, um volume gigantesco de pesquisas sobre a situação da vida das pessoas negras, em várias áreas. Sim. Então, hoje nós temos um painel que me permite dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, de que pessoas negras são as mais impactadas negativamente por qualquer dimensão da vida pública no país hoje. Eu selecionei alguns dados, vou pedir licença a vocês para fazer a leitura, porque eu teria que decorá-los, e são muitos. Fica à vontade. Trouxe um dado, por exemplo, que é do DIEESE, são dados do segundo semestre da PNAD contínua, tá? Então, do IBGE. Olha só, o rendimento médio entre homens, que aí, vamos colocar uma escala aqui também. Sim. É importante dizer que, além do aspecto racial, o aspecto de gênero também modifica muito essa estrutura, né? Então, o rendimento médio de homens negros no Brasil hoje é R$ 2.849. De não negros é R$ 4.835. Entre as mulheres, R$ 2.264. O que eu estou dizendo isso? Que a mulher ainda cai mais ainda, né? Cai ainda mais. E entre mulheres não negras, 3.691. Repare que o aspecto da raça demonstra, quando ele é cruzado, ele demonstra uma outra questão para a gente, que mulheres não negras ganham mais do que homens não negros. Então o aspecto não é só do machismo. Sim. Né? O aspecto da racialidade também está aqui presente nessa pesquisa. Vamos pensar em informalidade. Entre mulheres negras, esse número é de 39%. Entre mulheres não negras, de 29%. Entre homens, a informalidade sobe para 42%, e entre homens não negros, de 32%. Então você está dizendo que na informalidade há um maior percentual de mulheres negras? O maior percentual de homens negros. Não de cima. De mulheres negras em relação a homens e mulheres brancas. Entendi. Né? Ou seja, os trabalhos informais são majoritariamente exercidos por pessoas negras. Entendi. Né? Majoritariamente. E esse dado é tão interessante porque ele inverte novamente. O dado de mulheres negras na informalidade é maior do que o de homens brancos. Exatamente, Fred. E aí entra aquela questão até daquele racismo estrutural, né? Que eu acho que é um assunto interessante depois para a gente tocar. Exatamente, do racismo estrutural interseccionado com gênero. Exato. Então, é gênero e raça junto. Exato. Né? Eu posso dizer para você que se nós estratificássemos isso aqui mais, alguns segmentos nós levaríamos para um lugar que é o lugar máximo do precariado, né? Que é uma categoria que a sociologia está construindo agora, de trabalhadores e trabalhadoras que estão num regime tão precário que ele está ainda aquém de ser chamado de proletário, né? Que pode ter um regime precário, mas ainda tem alguma garantia social. Vamos pensar que se nós recortássemos esse segmento de mulheres aqui por mulheres trans. Em que lugar nesta sociedade que as pessoas trans são colocadas? E aí a situação só vai ficando mais crítica, né, Fred? E mais desigual, né? Exatamente. Hoje aconteceu uma situação bem curiosa comigo no meu condomínio, e eu tô ali no lado do resíduo, né? Então, assim, tudo que afeta as pessoas que estão em vulnerabilidade e que fazem a sua renda ali através do resíduo, me incomoda muito o preconceito das pessoas, né? E aí, lá no grupo do condomínio, uma pessoa filmou um catador autônomo, né? Rasgando os sacos com resíduo, né? E falou, olha, que absurdo isso. Aí eu fui lá no grupo e falei, esse absurdo é a desigualdade. Porque ele recebe, esse resíduo aí é dinheiro para ele, para ele é sobrevivência.
a gente é parte responsável porque ele não estaria rasgando o seu saquinho de lixo se você tivesse começado a fazer a coisa certa, que seria separar o seu resíduo, porque aí ele não ia precisar rasgar nada. E aí como que a gente, né, tem esses desconfortos sociais, né, porque a gente vê pessoas aí rasgando o lixo, mas a gente não reflete sobre a realidade daquela pessoa. Porque as pessoas nem imaginam, poxa, a latinha de alumínio em média aí é R$7 o quilo, né? O PET é mais de R$2, eu não sei agora como é que estão separando. Separa, né? Só separar. Só separa, porque você facilita a vida daquele cara exatamente. que tá fazendo aquilo ali para comer, né? E aí a gente não se responsabiliza nesse processo. E eu fiz questão de colocar isso lá no grupo, porque para ele é uma questão de sobrevivência. E tá explícito ali uma questão de desigualdade, né? Total. E se a gente fizesse a nossa parte, a gente ajudava a mitigar o problema e o desconforto daquele cidadão, né? Que estava ali incomodado porque ele estava rasgando a sacolinha, só que ele não fez a parte dele. E pasme, Aline, no vídeo é importante dizer qual é a cor do sujeito que estava rasgando a sacolinha. Era negro, Fred. Você trabalha muito com catadores, com a cadeia do resíduo, trabalhei com isso quase 4 anos, né? Nós vemos uma outra realidade, por exemplo, não só os catadores, mas os próprios coletores que têm contratos, CLT, Sim. majoritariamente, os agentes que estão nos aterros sanitários, majoritariamente negros e negras. Sim. Né? Nesta posição, negros e negras. Que têm salários que, inclusive, exigem complementação, seja na informalidade, como o Uber, por exemplo, Sim. ou seja em processos outros que vão garantir um bico, que vão garantir um outro trabalho. Um extra, né? Um extra, para que ele possa sustentar a família. Nós estamos chamando isso de neoescravização, Sim. né? Que é a gente não ter uma quantidade mínima no salário para manter a subsistência da nossa família. Exato. É disso que nós estamos dizendo. E esse dado nos leva até para um outro lugar. Veja só, cargos de gerência e direção. Aqui, vamos pensar em cor e gênero de novo. Entre mulheres e homens, né? Separando aqui. Então, o cargo de gerência e direção para mulheres negras está em torno de 14%. Não negras, 26%. A realidade da mulher branca ainda é melhor do que a mulher negra. Da mulher negra. E a realidade da mulher branca também é melhor do que a do homem negro. Exato. Entre homens negros, 19%, e não negros, 41%. É chocante. É chocante. É chocante. Uma população que é 53% negra. Se nós pegarmos esse extrato aqui e recortarmos para a população que é preta, esse dado vai ser ainda mais escancarado. Eu trouxe duas outras dimensões muito importantes. A primeira... Até para a gente entender esse recorte dessa questão da estrutura, né? Conta para a gente que eu estou curiosíssima com esse dado. Então, essa é incrível. Acesso ao ensino superior. Tá? Dados de 2025. Entre negros, mulheres negras, 20,3%. Não negras, 32,4%. Segura esse dado. Entre homens, 14,2%. Estou dizendo, então, que homens negros estudam menos ainda que as mulheres negras. Estudam ainda menos que as mulheres negras. E entre não negros, 27,3%. As mulheres, em geral, estudam mais, mas estão em posições inferiores e ganham menos do que os homens. É o que o dado mostra pra gente. Gente, isso é um absurdo, né? É revoltante isso, porque independente agora dessa questão de cor, eu como mulher eu falo, porque o quanto a gente precisa estudar mais e mesmo assim nós não somos reconhecidas. E como é mais complexo ainda para a mulher que é negra. Gente, como que é importante a gente ouvir isso, né? E para que isso influencie pessoas, sociedade civil, representantes, né, aí no governo, pessoas que nós elegemos, né, para representar aí as nossas vozes, que isso esteja sendo pautado, né, dentro do que é importante para o nosso país, que isso seja reconhecido, né? A gente está construindo uma estrutura de dados muito interessante que está aí para ser tomada, para influenciar essas decisões, e esses recortes eles são necessários, né? O ODS 18 ele vem com essa proposta por causa dessa particularidade da nossa população brasileira. Né, que precisa ser tratado, né, precisa ser desconstruído. E assim, eu tenho esperança.
Sabe, Fred? Eu tenho esperança e fico muito feliz da gente estar aqui batendo esse papo. Eu sei que em conjunturas muito diferentes, né? Eu venho de um lugar também de muita simplicidade, né? Eu fui uma mulher que consegui ascender dentro da minha realidade. E fui bolsista de ProUni, só tive bolsa de estudo. Para conseguir fazer um mestrado, foi muita luta. Eu passei por 4 tentativas, né? Então houve muita resiliência também. E fico muito feliz de ver você aqui, meu amigo, mestre. 2 mestrados, né, Fred? 2 mestrados. Só para constar, gente, 2 mestrados. Um doutorado que é recente, né? E você falou do doutorado pra gente? Você contou da sua tese pra gente? Vou falar disso também. Quero trazer o último dado só para explicar. Termina e conclui. A gente entra no doutorado. Por que esse homem estuda menos? Porque ele morre. Os dados de letalidade do Brasil vão demonstrar que as mortes evitáveis entre mulheres negras está em torno de 37,8% e não negras 26,5%. E entre homens, 51,8% homens negros e não negros 39,4%. O que ocorre hoje no Brasil, Aline? Ocorre um genocídio da juventude negra, majoritariamente homens negros sendo assassinados. Sim. Então, óbvio, ele não vai chegar ali. Esse dado, né, a pesquisa, ela demonstra que a mortalidade entre jovens negros até 24 anos, ela é quase o dobro de não negros. Meu Deus. E mais, nessa população, homens morrem, em geral, até os 44 anos, ou por homicídio, ou por acidentes, ou por ausência de cuidados básicos, como cuidados com a saúde. Não tem acesso a médico. Sim. Ou muitas vezes trabalha muito, em vários trabalhos, né, em subtrabalhos, no precariado. O cara tá rodando de Uber ali 24 horas para criar um dinheiro para a família e tal. Não se preocupa, depois eu vou no médico. Quando ele vai, não tem mais solução e ele morre. Né? Então essas são questões que são muito importantes, como você disse, para que o dado ele possa influenciar a política pública, para que ele possa transformar a realidade. E os dados vão apontando de que quando a gente estuda, de fato, nós temos acesso maior a outras oportunidades de trabalho, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social. Então é importante que essa pauta esteja bem estabelecida. Nós precisamos garantir, para ter uma sociedade regenerada, sociedade regenerativa, que as pessoas tenham acesso à educação, acesso a emprego digno, acesso a trabalho digno, que elas não sejam exploradas, né? Que o seu corpo não seja violentado e marginalizado por ser um corpo negro. Exato. Levando para o campo da minha tese, nós somos corpos imagem afrodiaspóricos. Na primeira parte, quando você me perguntou, eu te dizia assim, que o racismo no Brasil ele é fenotípico. Né? O que é isso, basicamente? É um racismo que é construído pela imagem. Quero fazer um exercício com as pessoas aqui. Imagine que eu digo assim para vocês. Feche os seus olhos e imagine um dia ensolarado numa praia da Bahia. Né? As águas estão quentes e há um mar lindo, azul à sua frente. A gente consegue até ouvir o barulho, né? Sim. Nós acabamos de formatar uma imagem. Agora, faça um outro exercício. Pergunta para a IA aí. Um homem, ladrão, brasileiro. Vamos ver qual é a imagem que ela vai gerar para vocês. Para a gente pensar, então, quanto esse imaginário, sim, que está recortado pela raça, ele está... Ou então você pergunta para ela, uma pessoa, nem coloque o gênero, ele vai dizer assim, ela já vai definir, a partir desse padrão, um homem negro, sim, né? Enfim, com todas essas características, e vai colocar ali. O que eu quero dizer com isso? Que o corpo-imagem afrodiaspórico, ele é uma unidade simbólica e real sobre a qual se exerce a violência racial. Então, esse racismo, que é um racismo pautado na cor da sua pele, que é um racismo pautado no seu nariz, no seu cabelo, ele é um racismo que em si incide sobre o seu corpo, uma forma de violência que é sobre o seu corpo. E o corpo e a imagem são indissociáveis. Sim. Toda vez que eu penso em alguma coisa, que eu construir uma imagem é construir um discurso de si,
essa imagem está descolada de um corpo. Eu digo para você copo, você imagina copo. Eu digo microfone, você imagina o microfone. É um corpo. A imagem, então, ela está associada a um corpo. É uma ideia que é corporizada, que tem uma materialidade ali. Até o amor. A gente fala assim, o amor. Qual é a cor que as pessoas pensam quando a gente fala em amor? Vermelho? O vermelho, não é? O coração. O coração, eu imaginei um coração vermelho, Né? inclusive. Um coração vermelho, né? Qual é a cor de uma rosa do amor? Uma rosa vermelha, né? Vai falar, mas e a paz? Aí as pessoas, o branco é a pomba, né? E a pomba. Então, uma série de corpos que são ligados a imagens que a gente constitui, de discursos que têm sentido. A mesma coisa. E quando eu falo de violência? Quando eu falo assim, o trombadinho, qual é a imagem que as pessoas constroem? Isso comprova pra gente que o corpo-imagem afrodiaspórico, ele é herdeiro da potência negra. O Kabengele Munanga vai chamar isso de contragolpe. Então, a potência da cultura, a potência da resistência, a potência da ancestralidade, né? A potência de se colocar e de se fazer lindo como é. Sim. Somos herdeiros disso. Mas, ao mesmo tempo, herdeiros também de toda sorte de violências que são praticadas contra os nossos corpos, que são constantemente, como nós vimos nos dados, assassinados, excluídos, impedidos, né? Outro dia a gente falava sobre isso, entrar numa loja, o sujeito ia atrás de mim, me perseguindo como se eu fosse roubar algo na loja, né? Então, você imagina. Ou então, o sujeito já concluir em algum lugar que você vai querer o serviço A ou B. Imagina, eu chego num determinado lugar, pego um cardápio e falo, eu quero isso aqui, mas antes de pedir, o sujeito já trouxe o pedido e você pergunta para ele assim, mas eu queria isso aqui. Não, mas eu achei que você queria, você achou por quê? A Oprah, ontem eu estava pensando sobre isso, vendo uma matéria que passou sobre ela, uma matéria antiga, quando ela foi para o casamento da Tina Turner. Ela foi para o casamento da Tina Turner na Suíça. E quando ela chega na Suíça, foi comprar uma bolsa numa dessas lojas caríssimas, assim. A mulher olhou para ela, não sabia quem ela era, e disse assim, ela perguntou qual é o preço dessa bolsa. Aí a mulher falou, sei lá, algo que à época devia ser 180 mil reais, vai. Aí ela falou assim, mas eu não posso te mostrar isso porque você não vai ter dinheiro para comprá-la. Mas eu poderia comprar 6 milhões de bolsas daquela, entendeu? Na hora. E não ia, né? Fazer nenhum impacto na fortuna dela. Um troco na carteira dela. Um troco na carteira, 180 mil, minha filha. Por favor, né? Você vai dizer para nós. Mas, né? Então, para que a gente imagine que o corpo-imagem afrodiaspórico, ele não tem esse lugar, não é a fama que te faz menos ou mais susceptível. Óbvio que quando ele está recortado pela questão de classe e de gênero, ele tem outros aspectos, né? Uma pessoa negra rica, ela vai sofrer racismo? Vai. Mas possivelmente ela vai ter outros mecanismos também de se colocar diante de uma situação racista que uma pessoa que tem está menos desprovida de dinheiro, vamos dizer assim, né? Mais pobre. Da mesma forma, alguém que tem um nível educacional maior também vai receber aquilo de outra forma. Né? Então vai se colocar de uma outra forma naquele território, mas vai ser sujeito das mesmas violências. Sim. Fred, e até falando nesse aspecto, eu vi você falando muito dessa questão da violência, a população carcerária. Qual que é a predominância de pessoas negras na população carcerária? Majoritariamente negras. Você tem algum dado sobre isso? Se eu não me engano, entre 70% e 76%. Olha só. Olha só. E será que a sociedade tem consciência disso? E eu vou te fazer uma outra pergunta, que está até fora do nosso script. Será que existe uma consciência entre as pessoas negras com relação a isso? Isso é bem legal de se pensar, porque tem gente que fala assim, por exemplo, nós somos 53% da população, mas por que nós somos minoritariamente, somos a minoria do Congresso Nacional? Exato, é outro dado importante, né? E aí a gente tenta, muitas vezes, culpabilizar as vítimas, né? Sim. E por que tentar culpabilizar a vítima? Olha o que nós acabamos de falar, a maior parte das pessoas estão tentando sobreviver. Ele não está ligado no noticiário, ele não está ligado no mundo político, porque ele tem que garantir comida para o filho à noite na mesa. Ele tem que garantir uma roupa, um material escolar, que está aí, né? Para o filho começar a estudar. Ele não está se ligando muito nisso, então os discursos acabam recortando essas pessoas e muitas vezes o racismo ele tem isso como uma engenhosidade, né? Uma consciência social historicamente construída, que é de construir a ideia de que a sociedade não é racista. Eu já ouvi pessoas negras dizendo que cota não é importante porque ele é igual
ao outro que é branco. Olha os dados aqui, nós somos iguais em quê? Ele não compreende a própria realidade, né? Exatamente. Mas ele não compreende por uma dinâmica na qual ele está colocado. Sim, sim. Né? Ele muitas vezes não compreende como a mulher, por exemplo, muitas vezes não compreende que ela é a vítima do machismo, que a discussão sobre o corpo dela é dela e não do homem. Exato. Né? Então tá tudo num contexto que é o contexto da própria operação racista para fazer com que aquela vítima seja criminalizada por aquilo que é a atribuição do próprio racismo, pelo próprio crime. Em última análise, pensar nesse grau de consciência também, lembrei do Achille Mbembe. O Achille Mbembe vai falar para a gente sobre a consciência ocidental do negro, que é a forma como a Europa nos constrói, e a consciência negra do negro. Sabe, Aline, que quanto mais próximo a gente vai chegando de uma consciência negra do negro, que é essa consciência que nos empodera, nós vamos chegando mais próximo da nossa cultura, das religiosidades, das culturas dos nossos ancestrais. Que é linda, né? E que foi linda. Tão, assim, demonizada. Não sei se o termo certo é esse, tá, Fred? Me desculpe se não for. Mas eu acho que o ocidentalismo, ele foi desconstruindo muita cultura linda, né? E acho que a gente já bateu um papo desse com relação a essa questão das rainhas da África, né? Que isso parece que foi apagado da história. E isso é uma coisa interessantíssima, né? Todo legado africano é apagado. Imagine. Durante milênios, as pirâmides do Egito foram os maiores prédios do mundo. Eu acho que até o século XX, início do século XX, foram os maiores prédios do mundo e ainda estão entre os maiores prédios do mundo. Então, estou falando de milênios. Enquanto os construtores das pirâmides, diga-se de passagem, pretos, como todos os faraós até Ptolomeu I foram pretos, né? Ptolomeu ele era grego, né? Ele era um dos generais de Alexandre o Grande da Macedônia, que vira imperador, e ele coloca o seu general, um dos generais no Egito, que era o corpo forte, né, do império. Quando Alexandre cai, ele continua ali mais algumas gerações até Cleópatra, enfim. Lá no final, então, começa uma outra geração de reis do Egito. Mas todos os faraós até aí, milhares de anos, foram pretos. Esses caras já tinham engenharia avançada, tem gente que até tem umas maluquices hoje, não, eram os ETs, era não sei o quê. O sujeito não consegue reconhecer, olha o racismo, que uma pessoa preta construiu os prédios mais altos do mundo durante milênios. Então, enquanto esses caras estavam construindo esses prédios, na Europa, os caras estavam saindo da idade da pedra lascada. Imagina. Exatamente. Que nós estamos dizendo dessa lógica. Enquanto no que é considerado, né, o que o Ocidente chama de Oriente, lembrei até do Eduardo Said, no livro Orientalismo, né, como o Ocidente constrói o Oriente, enquanto em vários países onde hoje a Pérsia, onde hoje é o Iraque, por exemplo, né, aquela região do Oriente Médio, estavam desenvolvendo matemática, em África estava desenvolvendo a primeira universidade do mundo, é africana, por exemplo. Então, enquanto esses países estavam desenvolvendo uma série de conhecimentos que mudaram o mundo, eles ocuparam a Península Ibérica durante 1000 anos, e civilizaram a Península Ibérica, o que a gente depois chama de Portugal e Espanha. Não à toa nós vamos ver lá a arquitetura mourisca, por exemplo, na Espanha, dos mouros, os morenos, os de pele escura, que é essa... Da onde vem até algumas coisas que... De onde vem umas palavrinhas aí... Que a gente tem que conversar mais sobre elas. A gente evita. Essa é a galera que estava lá fazendo. A mesma galera que é escravizada no Brasil colônia. Eu moro na Pequena África, como eu te falei. Ao lado do Cais do Valongo, o maior porto recebedor de pessoas escravizadas pretas do mundo. Do mundo. Isso lá no Rio. Lá no Rio. O maior porto exportador é Angola e o maior porto recebedor é o Valongo. Aline, por que pretos e pretas bantu eram escravizados nas Minas Gerais? Porque pretos e pretas africanos bantu, especificamente desse tronco bantu, tinham conhecimento de engenharia de minas. Em Portugal tinha minas. Na Espanha tinha minas. Eles tinham que explorar aquilo, não iam pagar por esse conhecimento, vou escravizar quem tem. Então, eram pessoas escravizadas com muito conhecimento que eram trazidas, né? Olha só, uma curiosidade incrível que eu não sabia. E por isso que é importante, né? Conhecer a história. É isso. Conhecer as nossas origens, né? Eu acho sensacional isso. Fred, não, tá sendo, assim, incrível esse papo que a gente tá batendo aqui, né? E eu acho que ele abre margem para muitas reflexões,
para a gente colocar essa sementinha, né, que ela possa gestar, né, o regenerar, ele também tem disso, né, que ela possa gestar na mente das pessoas, que as pessoas comecem a questionar o seu lugar de existência, o seu território e como as coisas estão, né? E aí, Fred, voltando ainda um pouquinho a essa questão de dado, não sei se você sabe, mas existe um painel que se chama IDSC, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras. E até imaginando essa lógica com o ODS 18, né? Acredito que eu acessei recentemente o painel IDSC hoje, até para trazer, para contribuir aqui um pouquinho para o nosso bate-papo. No painel do IDSC, a gente consegue ver como é que está a perspectiva de cada cidade brasileira com relação ao avançamento com relação aos ODSs. Na maior parte das vezes ela é péssima, né, muito mediana, e eu fico imaginando então em relação ao ODS 18, que é um ODS muito novo, embrionário, e até pesquisando mais um pouquinho sobre o assunto do nosso podcast, eu vi que o governo federal inclusive está fazendo uma conscientização das prefeituras para que elas adiram a essa lógica do ODS 18 e incorporem ela nas suas políticas públicas, né, porque aí a gente começa a ver a mudança local, né, naquele território. E isso é muito importante. E aí, no aspecto de dado, eu queria só trazer essa sugestão, gente, porque estão sendo construídas no Brasil muitas estruturas que informam, né? A gente tem o IBGE, que é fantástico, que já está aí, né, há uma longa data. A gente hoje tem o Portal de Dados Abertos do Brasil, que a gente pode consultar muita coisa legal. Tem o índice e o IDSC, né? IDSC, se vocês colocarem aí IDSC, Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras, vocês vão conseguir ter um recorte do território de vocês. Isso é importante para a empresa, para a sociedade, para o cidadão em si, até para ele refletir, né, questões relacionadas aí ao voto, por exemplo, né? Verdade. Essa questão do Congresso, nós estamos em ano de eleição. A gente precisa pensar, será que eu tenho representatividade nesse Congresso? Isso é um dos assuntos que eu quero entrar muito, sabe, Fred, no aspecto de dado, porque a gente tem uma estrutura de dado que menciona pra gente qual que é o percentual de pessoas que pertencem a esse Congresso e qual que é o perfil. E eu não sei se você sabe, 70% do nosso Congresso, ele é representado por empresários e fazendeiros. Será que essas pessoas representam os interesses da população? Isso é uma sementinha que a gente tem que trazer para que as pessoas reflitam com relação a esse ano de eleição, né? Porque se não muda o Congresso, não muda nada. É isso aí. Né? E aí a gente vai sempre continuar numa realidade cada vez mais crítica, cada vez mais cruel e cada vez mais desigual. E né? essa questão dos dados é tão interessante. Nós pensamos, por exemplo, nas empresas, uma boa parte delas não tem o quesito de cor e etnia nos cadastros de funcionários. Aí você fala para as pessoas, mas eu posso perguntar? Eu falo, claro que você pode perguntar, você deve perguntar. E aí a pessoa que diz o que ela é, né? Você pergunta, qual é a sua cor? Você é preto? Você é pardo? Você é amarelo? Como você se identifica, você é indígena? Você é branco? Sim, né? Sim. Então, isso é muito importante, porque com esse dado é possível tomar decisão de impacto, né? Sim, com certeza, com certeza. E desconstruindo, né, essa lógica racista para emergir uma lógica onde a gente transforma essa sociedade numa sociedade mais digna e inclusiva. Né? Mais regenerada. Mais regenerada. E falando do racismo no dia a dia, ele é naturalizado e normalizado. Uma coisa interessante, a gente estava conversando, né, nos bastidores, gente, a gente conversou muito nos bastidores para trazer esse conteúdo legal para vocês, e parece que rolou uma polêmicazinha no BBB com relação aos indígenas, né? A gente falou mais da questão dos negros e tal, mas tem também a questão dos povos originários, os indígenas. Fala um pouquinho dessa polêmica pra gente que rolou no BBB. Você chegou a acompanhar? Eu vi uma coisa superficialmente, te disse, sabe que eu fico muito indignado? É porque as pessoas acham que pessoas indígenas não podem usar um telefone celular, não podem ter uma picape, moram em lugares ermos, vão andar o quê? A pé? Sim. Né? Existe uma imagem sobre povos indígenas de que eles só vão viver isolados na selva, em lugares precários, eles não podem ter nenhum acesso tecnológico. Mas tem um outro também. É estranho para alguém pensar que um território como o norte do Brasil, em que você tem o maior número, né, de pessoas que são dos povos indígenas, ou que tem essa ascendência indígena, que você encontre pessoas com o fenotipo de pessoas indígenas, parece estranho isso, né? E aí parece que rolou essa polêmica no BBB, né? De que uma candidata que entrou tinha os traços indígenas,
tinha uma identidade indígena, de um povo indígena, carregava consigo vários símbolos, né? É importante dizer, por exemplo, Aline, por que a gente acha que é ofensivo uma criança usar um cocar no dia dos povos indígenas hoje na escola, como antigamente tinha, né? Fazia um cocar, colocava na criança. Porque aquilo não é um símbolo de fetiche, não é um símbolo exótico, né? É uma característica de um povo, uma característica étnica, não é qualquer coisa. Quando nós hoje conseguimos ver uma retomada dos povos indígenas, dos seus elementos de imagem, seus elementos étnicos, né, seus elementos identitários. A gente tem, por exemplo, uma deputada como Célia Chekreabá, que vai para o Congresso com cocar, por exemplo. Nós estamos falando especificamente de respeitar símbolos que são desses povos e que foram, ao longo do tempo, folclorizados. Sim, né? Isso não é uma coisa legal. Né? Recentemente, inclusive, o Brasil recebe, né, eu acho que do governo da Suécia, está lá no Museu Nacional, uma das peças, me fugiu o nome, gente, agora é isso, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Recebeu uma peça indígena que estava há muitos anos, centenas de anos, né? Foi roubado do Brasil e foi levado para a Europa, então foi devolvido um manto, perdão, se eu não me engano, Guajajara, não tenho certeza, mas esse manto foi devolvido para o Brasil. Então você imagina, as pessoas estão brincando com isso, e aí essa coisa chega agora, né? Estranho. Ah, não, mas uma pessoa indígena não pode estar no BBB? E você me faz lembrar até a presença das protagonistas negras, né, nas novelas, porque o que a gente observava há muito tempo atrás é que normalmente, olha como é que o racismo estrutural também se manifestava até nas TVs que a gente assistia, né, normalmente a mulher negra, ela era a empregada. Exato. E eu acho tão legal a gente observar que, eu estou observando que está começando a haver uma mudança e está começando a haver uma equiparação da presença de profissionais, atores, artistas, né, negros, e assim, distribuído com as pessoas que também são brancas, né, e eu acho que a gente entra num outro assunto interessante também, que pode ser até um pouquinho de polemização, né, a gente já está quase fechando aqui, viu, gente, mas a questão que normalmente são mulheres negras magras. Isso é uma outra questão que eu acho que é assunto para outro podcast. Exato. Né? É o corpo padrão, né? É o corpo padrão. É o corpo padrão. E mesmo assim, quando a gente pensa nesses regimes de representação e representatividade, a gente tem que aprofundar um pouco mais, né? Se a gente pensa assim, na quantidade de atores e atrizes negros e negras que estão nas novelas, de jornalistas, Sim. de artistas, pensar em profissionais da mídia, eu estou dizendo como alguém que esteve nesse lugar, olha, é uma minoria ainda absoluta, tem que avançar né? muito, né? Se eu não me engano, é Denise Ferreira da Silva, a primeira pesquisadora no Brasil que fala sobre isso, né, na pesquisa de mestrado dela, e depois ela escreve A Dívida Impagável, que é um livro absolutamente necessário hoje. Essa é a questão colocada para a gente, né, de romper com essa colonialidade, com a determinabilidade, com a separabilidade, com a sequenciabilidade, como uma forma de construir um mundo novo. Essa é a luz negra. Nossa. Muito legal, viu, Fred? Eu sinto que a gente tem papo aqui para 3 dias. Gente, olha, a gente tá batendo esse papo, você não tem noção. Já tem 2 dias que a gente tá conversando sobre isso, muito, né? E a gente conseguiu trazer para vocês aqui essa construção. Fred, eu não tenho como te agradecer. Não só por esse podcast, obrigado. Mas pela amizade, pelo carinho, né? Você é uma pessoa muito querida na minha vida. Obrigado. E muito obrigado por a gente estar fazendo essa troca aqui para que isso acesse outras pessoas. Muito obrigada mesmo. Despeça aí do nosso público e vamos que vamos, porque tem muita coisa ainda boa pra gente conversar. Não é só o primeiro convite, vão haver vários ainda esse ano. Tenho certeza que a gente vai trocar muito aqui ainda. Obrigado, Aline, por essa aliança. Essa é uma das formas da gente construir um mundo antirracista. Quero dizer para você que acompanha esse podcast que continue acompanhando os próximos episódios, porque as vozes que regeneram podem trazer muitos insights para a gente transformar a realidade e lutar por um mundo novo, né, em que nós possamos destruir esse mundo como ele está, pelo fim deste mundo, e por um mundo que possa caber mais pessoas, caber todo mundo, né, que seja um mundo para todo mundo. Né? Exato. Obrigado, viu? Eu que agradeço, meu querido. Gratidão mesmo.